Bom dia a todos. Então, vamos começar essa segunda mesa do fórum com a apresentação do Jorge Wilhelm, que conhece bastante sobre tanto corredores de transporte, um dos principais urbanistas e arquitetos do país. O professor vai fazer essa apresentação e depois a gente inicia aqui o debate. Fique à vontade, professor. Mais uma reunião de discussão de um tema que nos aflige a todos, que não deveria ter o título de mobilidade, mas a essa altura de imobilidade urbana existente nas grandes cidades e com ameaça de aparecer, inclusive, em cidades médias e pequenas. Me foi pedido para falar especificamente sobre o problema dos corredores. Eu vou falar sobre o problema dos corredores, mas nós vimos muito dos temas e dos aspectos benéficos dos corredores de ônibus já mencionados na discussão anterior. Por outro lado, eu vou ocupar o privilégio de ter um tempo para falar diretamente a vocês, antes do debate, para falar não apenas dos corredores vistos como espaço público, mas do espaço público em geral, porque ele não é apenas ocupado por corredores exclusivos de ônibus. O espaço público ele está sendo vilipendiado e é algo a ser reconquistado nas grandes cidades, em todas as cidades. Do ponto de vista estritamente do corredor, estamos falando do corredor exclusivo para o uso de transporte público e do transporte público sobre rodas, isto é, do transporte público sobre ônibus. É assim que é conceituado, é assim que, digamos, a imprensa menciona a existência de corredores, é assim que o secretário Tato estava se mencionando a quantidade de corredores que novamente está sendo construído e retomado na cidade de São Paulo. O fato de que um veículo como ônibus deva funcionar em faixa exclusiva não é uma invenção recente. Isto, digamos, é o que os ingleses fizeram na Inglaterra em 1950 em diante. Quer dizer, e é simplesmente fruto, eu diria, nem da tecnologia, é fruto do bom senso. Quer dizer, um veículo que transporta muita gente, tem que poder transportá-los com conforto e com pontualidade, que são dois dos requerimentos de demanda mais importantes. Que é o conforto e a pontualidade. E isto só se consegue se ele não tiver que driblar outros veículos que ocupam a mesma faixa pública. Geralmente automóvel, mas poderia também ser charrete, carroça, bicicleta e outras coisas que ele não deve atropelar e que ele deve driblar. Então, portanto, o corredor, antes de mais nada, o fruto de uma demanda crescente por mobilidade dentro de uma cidade e o fruto também do bom senso aplicado a este assunto. O corredor, no entanto, pode ser utilizado pode ser realizado com grandes melhorias. Por exemplo, é claro que a bilhetagem e a compra do bilhete, assim como o embarque, o ponto de embarque no mesmo nível da plataforma do ônibus, são coisas que em algumas cidades já foi conseguido, e não há razão para não pensar que em São Paulo, como em qualquer outra metrópole, isso também venha a ser conseguido. Se trata, por exemplo, de projeto, de desenho, mas também acompanhado de modificações no próprio veículo. Tudo isso se refere à diminuição do tempo de embarque e desembarque em cada ponto de embarque. Trata-se, portanto, de um problema de operação, e no momento em que o veículo, o ônibus, for maior, com um número grande de portas que abrem automaticamente para a operação de embarque e desembarque se dar em poucos segundos, nós vamos ter um grande ganho na eficiência do sistema. No entanto, no momento em que o tempo de embarque e desembarque diminui, você ganha um tempo maior entre um ônibus chegando e partindo e o próximo ônibus chegando e partindo. De maneira que se ganha um espaço
que poderia ser diminuído porque, naturalmente, quem está esperando o ônibus quer ter o veículo seguinte no menor tempo possível. Isto significa um aumento do número de veículos. Portanto, no momento em que se melhora a operação, tem que se cogitar de que haverá necessidade para atender de forma melhor a pessoa que está esperando o ônibus na estrada, no ponto de embarque, que haverá uma necessidade de um aumento de veículos. Isto nos leva a um outro tipo, a uma outra categoria de discussão, né? Que é o fato de que quem é proprietário desses veículos, na maior parte dos casos, no Brasil, é uma empresa privada. E a empresa privada, ou digamos o conjunto das empresas privadas em cada cidade, por vezes constituindo secretamente ou não cartéis, né, em que operam para seus interesses de uma forma comum, né, nas suas licitações, né. Essas empresas são empresas poderosas, né? Não só pelo seu histórico, que foi até o Nabil, se não me engano, ilustrou, né? de onde nasce, digamos, muito vinculado a loteamentos, as primeiras linhas de ônibus, que depois ficam donas, por assim dizer, de certos setores, de certos vetores de ocupação urbana, mas são empresas poderosas politicamente, também porque elas lidam com uma demanda e com uma população muito grande que são os seus usuários, e com uma população grande que são os seus funcionários, os seus motoristas. Nós vimos que no começo do governo da Marta Suplicy, quando se iniciou uma reorganização de linhas e uma ordenação, retirando inclusive a concorrência que as vans faziam ao próprio ônibus, né? A reação foi extremamente violenta, né? E foi uma espécie de lock-in das empresas que colocaram os seus motoristas na frente ao fazer greve, ao paralisarem os serviços. E o serviço de ônibus, como seria também o serviço do metrô e de trens, paralisado, traz um tumulto, né, na população, justo e ao mesmo tempo terrível. Quer dizer, você não poder ir ao trabalho, não poder ir à escola na rotina cotidiana é realmente um trauma muito grande, e existem protestos óbvios quando isto ocorre. Então, existe toda uma cadeia de coisas para melhorar, que eu estou partindo do corredor, né? A partir das melhorias do corredor, que devem ser considerados, uma vez que o problema frequentemente não é tecnológico, mas é sim de gestão e é sim político. O problema de colocar transporte público onde tem muita gente é outra coisa de bom senso, como foi, digamos, a implantação dos corredores na Inglaterra em 1950. Né? É claro, onde tem muita gente precisa ter transporte público, ou ao contrário, onde tem transporte público precisa botar gente. Bom, eu digo que essa é uma afirmação absolutamente acaciana, né? Eu fiz isto por bom senso quando fiz o plano diretor de Curitiba, lá atrás, em 1964, 65. O zoneamento está vinculado a transporte. E esse casamento, digamos, de transporte e de transporte público e de densidade de população é algo que ficou axiomático dentro do urbanismo, né, no mundo inteiro. Né. Se ele se dá na superfície com ônibus ou se ele se dá no subsolo com metrô, a razão de ser é quantidade de demanda, porque é claro que o metrô carrega por hora mais gente e mais depressa do que qualquer ônibus, mesmo colocando esse ônibus em cima em corredores. Essa relação entre metrô e pessoas, metrô e ônibus em corredor é uma discussão que eu tive com muita frequência com o meu amigo Jaime Lerner, né?
porque em Curitiba, não por ocasião do plano, no qual ele era membro do grupo local de acompanhamento, mas posteriormente, né, ele advoga de que um ônibus em corredor e bem gestionado pode, de fato, aproximar-se da capacidade de carregamento do metrô. Aproximar-se, né? Ele também não ousa dizer que ele é superior. Mas acontece, isso depende do tamanho da cidade. Eu me lembro das conversas que eu tinha com o Jaime com relação a São Paulo, no qual ele me perguntava, será que não dá para não fazer o metrô de São Paulo e fazer tudo trabalhando com ônibus bem gestionado? E aí ele dizia, olha, as linhas aqui são muito extensas. Se você melhora muito a operação de embarque e desembarque, numa linha tão comprida, para você ter para cada um que espera num ponto de embarque, não passar de 2 minutos até chegar ao próximo veículo, você vai ter uma fila de veículos para preencher os vazios desse corredor ao longo dele. E, portanto, ele se torna inviável. Ele nunca vai poder realmente ser superior em carregamento àquilo que é o metrô. Esta questão de bom senso, é claro, pode ser acompanhada de cálculos, né? Como geralmente deve ser feito, e os engenheiros de trânsito sabem fazê-lo, né? E nós estamos sempre conversando sobre o automóvel, o metrô, né, e o ônibus. E nós esquecemos, no entanto, Obrigado. Nós esquecemos que existiria uma outra possibilidade que é amplamente revitalizada hoje no continente europeu, que é o bonde. Portanto, ônibus, veículo elétrico sobre trilhos, numa linguagem moderna. O bonde, que hoje recebe uma sigla mais sofisticada, para não falar em bonde, né? Aliás, bonde isso é uma palavra que só existe no Brasil, né? Isso decorre da existência de bonds da empresa privada canadense Light, né? Mas o bonde é veículo leve sobre trilhos, VLT, né? O VLT hoje é amplamente usado em cidades europeias. É um veículo que carrega por hora mais do que qualquer ônibus, né? Ele, por outro lado, ele não pode ser conceituado como um substituto do metrô, e nem é um substituto das linhas longas de ônibus em corredor. Mas numa cidade, numa metrópole do tamanho de São Paulo, é um excelente meio de ligar bairros, né? Nós fizemos um estudo recente para a Zona Leste, para uma operação urbana que aconselhei que não fosse feita, e provavelmente não será feita, que era muito grande, pois pega 3 subprefeituras, São Miguel, Itaquera e São Mateus. 1.100.000 habitantes. É a terceira cidade do estado, né? São Paulo, Guarulhos, Itaquera, etc., e depois vem outras cidades. São 3 subprefeituras desligadas uma da outra. 3 subprefeituras que, como toda expansão periférica, só tem linhas de grande circulação no sentido leste e oeste, né? Não tem ligações norte e sul. Esta observação, que também é de bom senso, eu tinha feito ainda no plano diretor na época do prefeito Covas, que não prosperou, que é esta, quer dizer, do lado na Zona Leste, todas as ligações urbanas são no sentido leste e oeste e faltam ligações norte e sul. Na Zona Norte, todas as ligações são norte e sul e faltam ligações leste e oeste. A razão, às vezes, é topográfica, como é o caso da Zona Norte, mas às vezes não é. É o problema de que os empregos estão no centro e não há empregos na Zona Leste. Esta é a razão pela qual, ainda na década de 80, eu propus uma grande ligação metropolitana, que é a Jacú-Pêssego, para ligar essa Zona Leste sem emprego aos empregos de Guarulhos ao norte, aos empregos do ABC ao sul, enquanto não se gerassem os empregos próprios. Nesse planejamento que fizemos para
essas 3 subprefeituras, nós vimos que então havia um desligamento geral das oportunidades que podia ser gerado se houvesse uma via, aquilo que chamavam Main Street, né? uma via principal, né? Baseada em vias existentes, que ligassem essas 3 subprefeituras, né? Levando as oportunidades de uma para a outra, diminuindo a necessidade de ir até o centro para depois voltar para a Zona Leste, né? se assim se quisesse fazer, e que poderia ser feito por um veículo extremamente doméstico, que em 2 linhas só ocupa 7 metros de largura, né? E 7 metros que podem ser gramados, inclusive, né? Os trilhos podem estar ter grama entre eles, sem malha aérea, porque hoje em dia não se faz mais alimentação com malha aérea, ela é feita ou subterraneamente, quer dizer, por baixo, ou com alimentação de energia a cada ponto de parada, né? E os pontos de parada são a 300 metros, a 400 metros, quer dizer, eles podem economicamente ser mais próximos. É um veículo extremamente, não só confortável, como muito próximo da calçada, muito próximo do pedestre. E com isto eu quero introduzir o problema que eu tinha mencionado anteriormente, que é o problema do espaço público, né? O espaço público não é apenas o espaço do viário, né? Nós temos na nossa cabeça inculcado o automóvel, né? Em primeiro lugar, o nosso automóvel, que é um amigo. Em segundo lugar, o automóvel dos outros, que são inimigos, né? No entanto, a cultura do automóvel é uma cultura da qual nós escapamos, mesmo aqueles que criticam o automóvel, né? O Pirandello, o dramaturgo italiano, dizia que o automóvel é uma invenção do diabo. E eu cheguei, inclusive, a refletir e a escrever sobre essa ação do diabo, né? Qual é a estratégia do diabo para nos atrair e seduzir através desse automóvel? É um ato de sedução, né? A sedução, o objeto é bonito, ele é sensual, né? Ele é confortável, mas mais do que isto, ele é um símbolo ilusório de liberdade, né? Nós, no nosso automóvel, vamos onde queremos, com quem queremos, né? E quando queremos. E esta liberdade expande a nossa própria individualidade, né? Para ocupar a toda a cidade, etc., num conforto grande, na companhia que escolhemos ou sozinhos. É claro que isto é ilusório, porque à medida que todo mundo tiver automóvel, ninguém poderá ter liberdade, mas ninguém mais circulará dentro da cidade, porque não há espaço para uma relação de uma taxa de motorização que permita dar essa liberdade a todos os cidadãos. No entanto, é uma sedução diabólica, porque ao aumentar a frota, nós estamos diminuindo a velocidade e diminuindo a própria liberdade. Portanto, é uma sedução diabólica. Pirandello tinha razão. No entanto, a nossa frota aumentou consideravelmente. E não é apenas que entram 800 veículos emplacados por dia, no caso de São Paulo. Mas mesmo nacionalmente, nós tivemos 100% de aumento da frota de 2001 a 2012. Né? E esse aumento de 100% é consideravelmente acelerado nos últimos 5 anos, a partir de 2008, aliás, menos de 5 anos. Por quê? Porque o governo adotou uma estratégia anticíclica perante a crise financeira mundial, né? E essa medida anticíclica significava e que era keynesiana, porque obedece muito às teses de Lord Keynes, o desastre decorrente da prevalência do sistema financeiro sobre o resto da economia. Mas a verdade é que hoje nos encontramos com uma aceleração das dificuldades de circular nas grandes e nas médias cidades.
grande crise vai surgir dentro de breve, apesar dos esforços no sentido do transporte público, no momento em que, para dar mais fluidez ao trânsito, se eliminar o uso da via pública para estacionamentos, como foi mencionado no painel anterior. No momento em que não puder estacionar ao longo das vias coletoras, a fim de aumentar, de recuperar essas faixas para efeito de circulação de veículos e não de estacionamento de veículos, as pessoas que lá estacionam vão ficar desesperadas porque não vão encontrar forma de estacionar. Vai surgir um novo negócio, que é edifícios de estacionamento. Claro que a dificuldade gera, inclusive, ocasionais lucros. E alguns edifícios de estacionamento serão certamente construídos. Tudo isso nos leva a uma consideração sobre o problema daquilo que é o espaço público. O espaço público, assim como nós temos na nossa cabeça o automóvel, mesmo quando falamos mal dele, nós também temos na nossa cabeça uma visão de cidade formada pela somatória de lotes privados. Nós temos, portanto, um paradigma do mercado imobiliário dentro da nossa cultura. E temos que nos desligar disto, porque isto realmente é mais uma dessas coisas que Pirandello chamaria de diabólico, né? Nós sempre consideramos o espaço público, sempre não, mas enfim, tendemos a considerar o espaço público como o residual daquilo que são os lotes onde são construídos os prédios ou as casas, e agora cada vez mais os prédios onde trabalhamos, estudamos ou moramos. Ora, isto é uma corruptela daquilo que é uma cidade. Isto é a destruição da vida urbana. Isto é a diminuição daquilo que é, e sempre foi, a cidade como o grande resultado da cultura humana. Na realidade, os condomínios fechados, né, que cercam uma parte da cidade, se apropriam de uma parte da cidade, retirando daqueles que não são condôminos todo um sistema viário, né, que seria possível, fazendo com que se tenha que contornar grandes ilhas muradas, às vezes, né, para poder ir de um lado a outro da cidade, é algo que deve ser absolutamente proibido. Quer dizer, o condomínio, a parte condominial privativa, pode ter uma certa dimensão, certamente a do lote, mas pode ser até mais do que o lote, a fim de abrigar mais do que um prédio, mas não pode ser maior do que um hectare, né? Não pode ser maior do que um quarteirão. E isto se proíbe por lei. E o plano diretor, embora tenha diminuído essa possibilidade, eu ainda acho que é generoso para com o mercado. Acho que ainda deve diminuir. Esta não é uma luta simples de pouca gente, né? É briga de cachorro grande, né? Mas aí está, de um lado, a prefeitura, quer dizer, a autoridade legislativa, a Câmara e a Prefeitura, e, por outro lado, está a voz das ruas. A voz das ruas, que não se cinge aos movimentos do mês de junho, né? E não se cinge, inclusive, ao Brasil, né? Tem um significado, no meu entender, de reconquista, não só dos espaços públicos, mas de reconquista dos direitos do cidadão a ter serviços públicos de qualidade e assim por diante, né? Não nos enganemos com o fato de que as reivindicações das ruas eram locais, eram tópicas, eram muito diversificadas e não eram combinadas, né? Começou com menos 20 centavos e com o movimento do passe livre, que eu concordo com o Gilmar Tato, discutível como tese, né? Mas começou com isto para ir a todas as reivindicações possíveis e imagináveis.
Mas existem nos Estados Unidos, né, atualmente, mais de 100 cidades com movimentos Occupy, ocupar, né? Que começou com a mais importante delas, que é a Occupy Wall Street, né? Que é uma clara manifestação não comum nos Estados Unidos, né? De ocupação do setor financeiro como protesto pelo fato que 2008 foi gerado em 2 décadas pelo sistema financeiro global que abandonava a economia para se tornar autônomo no jogo de lucros e perdas, né? Levando a uma grave crise do regime capitalista na qual nós estamos vivendo e que não está concluído e que deverá provavelmente resultar em grandes alterações durante o século XXI. Grande parte dessas reivindicações referem-se ao espaço público, referem-se ao fato de que ruas, calçadas, parques, tudo aquilo que é público está sendo abandonado em muitas cidades. Não digo no mundo, porque no mundo existem certamente cidades que fazem um melhor uso do espaço público do que no Brasil. No Brasil, nós estamos abandonando e temos que reconquistar o uso e a qualidade dos espaços públicos. Não se trata apenas da rua, no entanto. Quando falamos de espaço público, esse viés automobilístico nos diz que nós temos que ter mais asfalto, que temos que ter mais lugar para o automóvel. Não, é claro que não estou me referindo a isto, né? Estou me referindo a tudo que está além do sistema viário. A calçada, o pedestre, o cidadão que tem ao lado da calçada, que às vezes são calçadas de 1,5 metro, com um poste no meio, quer dizer que são calçadas, mal calçadas, inclusive com pavimento que não é mantido, né? E que é difícil numa cidade como São Paulo por causa da topografia, né? Mas que estamos muito longe de poder atacar o problema e de resolver o problema do pedestre na cidade. Eu falei inicialmente do problema de Curitiba, né, e de uma das inovações do plano que eu fiz em 65, que era a relação entre zoneamento e transporte público. Mas havia outra coisa que também surgiu em Curitiba, que era a pedestrianização, né, a pedestrianização da rua principal do centro da cidade de Curitiba, que chama Rua 15, hoje chama Rua das Flores, né. Era uma rua que, para o trânsito, realmente não tinha menor significado. O número de veículos que passava era insignificante. Mas sempre estava cheio de gente. Quer dizer, era realmente uma rua de pedestres. E eu propus de fechá-la ao trânsito e deixar isto ao pedestre. Eu me lembro que o prefeito de então, Ivo Arzua, me pegou no aeroporto, quando eu já estava voltando para São Paulo, muito afobado, dizendo, mas me disseram que você propôs de pedestrianizar a Rua 15. Eu estou alargando a Rua 15. E eu disse, olha, eu acho que o senhor está fazendo muito bem. Em vez de uma calçada, vamos ter um calçadão. É assim que surgiu a palavra calçadão depois, para significar a pedestrianização de uma rua. É um vocábulo bem aplicado, né? Eu tinha examinado qual é a razão pela qual os lojistas tinham pedido o impeachment do prefeito quando havia ameaça de pedestrianizar a rua, né? E eu examinei, inclusive, quais eram os veículos, né? Eles diziam que isso ia acabar com o comércio. E eu discutia com eles, disse que eu conheço apenas uma categoria de comércio onde é absolutamente necessária o uso do automóvel, que é o posto de gasolina. Em todas as demais unidades comerciais, o cliente é um pedestre. Então, eu não entendia qual era a resistência, até descobrir quem é que estacionava ao longo do meio-fio na frente das lojas. Eram os gerentes das lojas. Portanto, não era sequer os clientes das lojas. Então, na realidade, nós não temos que ter medo de enfrentamento, né? E nós temos que seguir a nossa intuição, o nosso bom senso e reconquistar o uso desse bem que é o espaço público. Me choca muito duas coisas. Uma são os edifícios, são as linhas divisórias, os alinhamentos
de lotes com paredões vedando, né, de uma forma egoísta aquilo que está dentro e aquilo que está fora. E esta é uma ofensa ao transeunte, seja ele pedestre, seja ele motorizado. Não, impedir a vista, impedir a paisagem urbana, impedir o verde que é privado, mas que está lá à disposição do outro lado do muro, é absolutamente uma coisa ofensiva e ela deve ser proibida pela legislação, né? Você pode vedar, você não pode vedar, você pode fechar, você pode pôr grade, você pode pôr vidro, você não pode obstacular a quem está de lado de fora os benefícios do verde que está do lado de dentro. Outra coisa que me choca é o uso do andar térreo, que é uma continuação da calçada, por estacionamento de veículos. Eu acho que isso é um absurdo. Naquele momento, o veículo nem está sendo usado, está sendo estocado, né? Ele não pode ficar ao nível do andamento do pedestre, né? Esse não é o melhor uso social do andar térreo dos prédios. O automóvel tem que descer para o subsolo ou subir para andares superiores. Mas o zoneamento do andar térreo, em geral, tem que ser de uma categoria especial, porque ela tem que ver com o pedestre, portanto, com o cidadão que passa pelas ruas, né, e que tem direito à paisagem e que tem direito, inclusive, ao uso, né? Em muitos casos, tem que haver benefício para que os quarteirões possam ser atravessados por ruas de pedestres, por dentro de lotes privados, não habitacionais, mas lotes privados que teriam galerias de lojas. Portanto, continua o problema do privado separado do público e do privado dando lucro, né? Mas não impedindo que o transeunte possa se apropriar desses espaços que são cada vez mais escassos, que são os espaços do pedestre na cidade, né? Com isto, eu termino uma intervenção um pouco desordenada, mas que partiu, digamos, do problema, de alguns dos problemas dos corredores, para alargar isto para o problema dos espaços públicos e privados. Obrigado.